Olá, eletromaníacos, tudo bem? Tá começando agora o nosso Eletrizando com Enio de Souza. E tá começando agora o nosso Eletrizando de hoje. Lembrando que Eletrizando tem produção de Nicole Mandati, vinhetas e design gráfico de Vinícius Ribeiro e locução de Adilson Silva. No nosso Eletrizando de hoje, nós vamos fazer a aula 11. E a aula 11 vai tratar da análise de circuitos elétricos com duas fontes, utilizando um método chamado de tensão nos nós, ou também muito conhecido como análise nodal. Na análise nodal, a gente trabalha com o conceito de que, ao longo do circuito, existem algumas tensões que nos servem de referência. Olha só, aqui é um ponto em que eu digo que eu tenho uma tensão de referência. Aqui é um outro ponto que eu tenho uma boa tensão de referência. E aqui, ó, é um outro ponto que eu digo que eu tenho uma tensão de referência também. Tá? Observem que os pontos em que eu digo que as tensões são bons referenciais estão entre os resistores, tá ok? Eu vou chamar esse ponto aqui de VA, tensão A, vou chamar esse ponto aqui de tensão B e esse ponto aqui de tensão C, correto? Mas antes de prosseguir, eu quero te dar mais uma eletrodica. Se liga na Eletrodica. E a nossa eletrodica de hoje tem por objetivo facilitar a sua análise dos circuitos quando você se deparar com circuitos um pouco mais complexos. Se você estiver trabalhando num circuito onde seja necessário determinar apenas os valores de corrente, faça o seguinte: observe o circuito a partir de cada um dos ramos. Tá? Vamos dizer que esse resistor RX aqui, ó, valesse 2 ohms. E que esse resistor R1 aqui, RY, valessem 3 ohms. Qual que é a nossa eletrodica de hoje? Ao invés de você ficar trabalhando com vários resistores ao longo do ramo, faça o seguinte: unifique todos os resistores, porque os resistores que estão no ramo estão em série. Então você pode trocar todos eles por um único só. Então tira esse resistor aqui, ó, e trata os resistores desse ramo aqui como se fosse um único resistor de 4 ohms. A mesma coisa para o resistor RY. Ó. Some RY a R2, ó, e troque por um resistor de 5 ohms. Assim, na hora de determinar o valor das correntes, a sua resolução estará muito mais facilitada. Essa é a nossa eletrodica de agora. Agora é hora da resolução. Muito bem, pessoal. Feita a eletrodica de agora, a gente pode voltar à resolução do circuito. A gente havia falado que ao longo de um circuito existem alguns pontos em que as tensões existentes neles nos servem de referência, são bons referenciais. Mas antes de seguir a resolução, vamos voltar um pouquinho aqui e compreender que esse circuito aqui, ó, ele tem um comportamento que eu não sei. Então eu posso, aleatoriamente, atribuir valores de corrente. Eu vou dizer, tá, aleatoriamente, que nesse circuito sai uma corrente total aqui, que eu vou chamar de I1, tá? E ela vai se dividir aqui, ó, em I2 e também em I3. Então I1 vai se dividir em I2, vai dar toda a volta aqui, vai chegar aqui, né? Vai encontrar I3, vai voltar a ser I1. Então, eu acho, para começar a análise, eu acho que o comportamento do circuito vai ser assim. E você pode me perguntar, professor, mas e se o sentido que eu atribuí estiver errado? Mais uma vez, o que acontece?
matematicamente vai me aparecer um sinal de negativo no valor daquela corrente que estiver com o sentido atribuído de forma equivocada. Vamos voltar aqui, ó. O que eu posso fazer aqui agora? Eu preciso determinar os valores de I1, I2 e I3. Então, vou escrever aqui. Segundo eu acredito aqui, ó, I1 é igual a I2 mais I3. Essa é a fórmula da lei de Kirchhoff para corrente que eu determinei. Muito bem, o que eu posso dizer que é a minha corrente I1? Não posso dizer que I1 seja a queda de tensão no resistor R1 dividido pelo valor de resistência de R1. I1 é a queda de tensão que existir no resistor R1 dividido pela resistência R1. E I2, o que é I2? I2 é a queda de tensão no resistor R2 dividido pelo valor de resistência de R2. E por fim, o que é I3? É a queda de tensão que existir no resistor R3 dividido pelo valor de resistência de R3. Isso tudo é verdade. Quando eu faço isso, eu já estou fazendo a análise do circuito. Muito bem, vamos substituir valores aqui, ó. Eu sei qual é o valor da queda de tensão existente no resistor R1? Eu não sei. Em momento nenhum eu disse a você qual é o valor da tensão no resistor R1. Mas acompanhe comigo aqui, ó. Eu posso dizer que a queda de tensão em R1 seja o valor de tensão no ponto A e o valor de tensão no ponto B. Concorda comigo? E quando eu tenho no ponto A, ó, no ponto A, ó, eu tenho aqui, ó, saindo da fonte de 36, ó, eu tenho 36 volts. Vamos aproveitar e ver quanto eu tenho no ponto C. Ó, no ponto C, ó, eu tenho a fonte de tensão aqui, eu tenho um valor de 6 volts aqui. No ponto B, eu sei quanto eu tenho aqui? Não, no ponto B eu não sei. E nesse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto D, VD, ó, eu sei que a queda de tensão aqui já é 0 volts. Ou seja, não existe queda de tensão aqui, ó. Essa fonte está com o terminal negativo aqui, essa fonte está com o terminal negativo aqui, não existe nenhum outro resistor aqui. Então aqui, ó, eu sei que a tensão é 0. Aqui para mim, ó, essa tensão é 0. Então esses são os pontos de referência do meu circuito. 36 volts em VA, 6 volts em VC, um valor aqui em VB que eu não consegui determinar, mas que eu vou determinar matematicamente daqui a pouco, e 0 aqui em VD. Muito bem, vamos lá. Posso dizer que VR1 seja VA menos VB? Posso, não posso? Sobre R1. E VR2, eu posso dizer que VR2 seja VB menos VC? Ó, a corrente passou aqui, o que eu tinha em VB, menos o que me sobrou em VC, VB menos VC, dividido por R2. VB menos VC é a queda de tensão no resistor R2. Tá? Aqui é mais, ó, perdão, mais. E em R3? Quando eu tenho em R3? O que eu tinha em VB, o que eu tinha antes do resistor R3, menos o que eu tinha depois. Então, VB menos 0, posso dizer só VB sobre R3. Isso me dá a corrente I3. Vamos lá atribuir valores. VA vale 36 volts. 36 volts. VB eu não sei. Tudo bem. Dividido por R1 vale 2 ohms. É igual VB eu não sei. Mas VC eu sei que são 6 volts. Então VB menos 6 dividido por R2, que vale 2 ohms, mais VB eu não sei, não tem problema, que eu vou determinar já já, dividido por R3, que vale 6. Tá ok? Então isso aqui, ó,
isso aqui é para mim I1 igual a I2 mais I3. Vamos lá seguir a resolução aqui, ó. A partir desse ponto, eu faço um MMC desses dois caras aqui, ó. Faço um MMC aqui e determino um valor que seja comum a eles aqui, ó. Vamos lá, vamos ver se eu lembro aqui. 2, 2, 6, por 2 dá 1, 1, 3, por 3 dá 1, 1, 1. Isso aqui me dá 2 vezes 3, 6. Tá ok, então eu tenho 6 aqui. Vamos lá, 6. 6 é comum a todos. E vou aplicar aqui agora, ó. 6 dividido por 2 dá 3. E 3 multiplica esses dois termos. Então, 36 vezes 3 vai dar 108. 3 vezes VB menos 3 VB. 6 por 2 dá 3, tá? Então, igual 3 vezes VB, 3 VB, menos 3 vezes 6, 18. Menos 18. Mais 6 por 6 dá 1, mais VB. Tá ok? Então, essa é a minha expressão aqui. Muito bem. Agora que eu tenho essa expressão, o que eu posso fazer aqui, ó? Posso tirar esse 6 aqui e trabalhar só com a expressão. E vamos lá, eu vou deixar tudo que for número de cá e tudo que for letra de lá. Então vamos lá. 108, tá? Aqui tem um menos 18, vem para cá somando, mais 18, igual. Aqui tem um 3VB, vai ficar, mais VB vai ficar. E esse menos 3VB que estava aqui, vem para cá, mais 3VB. Então eu tenho aqui 126 igual a 3, 4, 7VB. 7VB. Então eu tenho que VB é igual a 126 dividido por 7. A minha tensão VB é igual a 18 volts. Eu calculei aqui, ó, que aqui eu tenho 18 volts. E aí fiquei com 3 referenciais de tensão excelentes para prosseguir com a análise do meu circuito. Agora que eu encontrei o valor de VB de 18 volts, a minha resolução está praticamente concluída. Basta que eu volte aqui, ó, nas expressões que eu escrevi, ó, e substitua os valores de VA, VB e VC. Vamos lá? O que eu disse que seria I1? Eu disse que I1 seria a queda de tensão no resistor R1 dividido pela resistência R1. E agora eu sei quanto que é essa queda de tensão aqui, ó. Quer ver, ó? Eu disse que I1 é igual ao que eu tinha no ponto A menos o que eu tinha no ponto B dividido por R1. Observem, no ponto A eu tinha uma tensão de 36 volts. 36 volts. No ponto B eu tinha uma tensão de 18. Dividido por R2, que é 2. Observem só que eu tinha 36 volts e depois eu tinha 18, que significa dizer que eu perdi 18 volts de queda de tensão em R1. Então a queda de tensão em R1 é 18 volts, dividido por 2 ohms, a minha corrente I1 é igual a 9 amperes. Então I1 aqui vale 9 amperes. E I2, o que é I2? I2 eu disse que seria a queda de tensão no resistor R2 dividido por R2. E a queda de tensão no resistor R2 é o que eu tinha antes dele e o que eu tinha depois. Então vamos lá, ó. I2 é igual VB menos VC dividido por R2. Observem que 18 volts
menos 6 dividido por 2 ohms. Então aqui eu tenho 12 volts dividido por 2. Eu tenho meu I2 valendo 6 amperes. I2 vale 6 amperes. Vamos ver? Eu tinha 18 volts, depois de R2 eu tinha 6 volts, significa dizer que eu perdi 12 volts em R2, e 2 vale 6 amperes. Olha, por lei de Kirchhoff, eu já sei que 3 vale 3 amperes. Chegou 9, saiu 6, tem que sair 3. Mas eu vou calcular isso segundo a minha análise nodal. Tá? O que é a queda de tensão no resistor R3? É a tensão que eu tinha antes de R3 menos a tensão que eu tinha depois. Antes de R3 eu tinha a tensão de 18 volts. Ó. I3 é igual VR3 sobre R3, VB menos 0, VB sobre R3. Então, VB sobre R3, isso me dá 18 dividido por 6, e a minha tensão I3 é igual a exatos 3 amperes. 3 amperes. E aqui eu concluo a minha resolução, a minha análise do circuito pelo método da tensão nos nós, pelo método da análise nodal. E assim a gente termina o Eletrizando de hoje. Na nossa aula de número 11, a gente estudou a análise de circuitos pelo método da tensão nos nós, pelo método da análise nodal. Eu espero sinceramente que você tenha gostado do Eletrizando de hoje. Eu aproveito para agradecer a MN Eventos, festa, formatura, batizado, casamento, www.mneventos.com.br, e também a Rádio Mundial FM Uberaba. A melhor programação da web rádio você encontra em www.radiomundialfmuberaba.com.br, e você pode ter a Mundial FM no seu celular. Basta baixar o aplicativo na loja de aplicativos do seu celular. Esse foi o nosso Eletrizando de hoje, e eu te espero no próximo Eletrizando, na próxima videoaula. Inscreva-se! Se você gostou desta videoaula, deixe seu like e não esqueça de ativar as nossas notificações.